Prezados internautas do site Crônica e Arte e do site Riete Filmes. Hoje nós vamos falar do cinema e os filmes de Velho Oeste, os filmes que retratam a Marcha para o Velho Oeste. A Marcha para o Velho Oeste, que ocorreu a partir de 1803, 4 anos depois que as 13 colônias inglesas tinham se tornado independentes, 1776, foi um movimento de agora norte-americanos, já que tinham se tornado independentes, em busca de expandir o território do novo país. Contudo, esse território era território mexicano e território indígena. E esses pioneiros, muitos que tinham vindo para a América durante o período colonial, entre 1509 e 1620, fugindo de guerras religiosas, políticas e sociais, estavam ali nas 13 colônias, agora 13 estados, com o governo agora incentivando a expansão territorial. Eles se aventuraram rumo ao deserto, rumo ao território mexicano. Não era só deserto, era também o território mexicano, onde saíram guerras, violência e muita morte, como aliás é retratado bem nos filmes. Os filmes de Velho Oeste, de western, eles têm duas fases. A primeira fase é a fase que o cinema americano colocou como padrão, aonde os norte-americanos eram os mocinhos e os bandidos eram os índios e os mexicanos. E uma segunda fase, aonde depois de Sergio Leone, em 1960, vem realmente mostrar que não tinha mocinhos ou bandidos, era gente violenta dos dois lados. O Sergio Leone, ao contrário dos autores anteriores, era, como o próprio nome demonstra, italiano. E ele fez 3 filmes iniciais, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, e 3 homens em conflito, onde ele retrata um velho oeste cheio de poeira, onde, ao contrário do que os cineastas americanos faziam, o inglês se sujava, andava sujo e rasgado, a bala dele acabava, ele apanhava também. Então eram filmes mais próximos de uma realidade. O Sergio Leone pegou atores americanos e atores italianos, e com isso ele cria esse tipo de filme de um modo diferente. A música que ele usava era do Ennio Morricone, que é um músico italiano tanto clássico quanto popular, e que criou músicas como A Corrida do Ouro, por exemplo, que nós vamos colocar abaixo. Então, o Sergio Leone ele cria esse novo estilo, que acaba sendo popularizado e chamado de Western Spaghetti, estilo que também depois é seguido por cineastas como Enzo Barboni, Mario Caiano, Sergio Corbucci e outros. E nós vamos ter filmes do Sergio Leone com atores que não eram atores propriamente do gênero de faroeste, o nome que se dá aqui no Brasil. Nós temos atores ali como Henry Fonda, como Cláudia Cardinale, Charles Bronson. A crítica americana de início achou terrível ter usado o Henry Fonda como um vilão, mas o próprio Henry Fonda gostou do papel, porque era a primeira vez que ele atuava fora dos padrões de Hollywood e atuava como bandido. Geralmente ele atuava sempre como mocinho. A guerra de expansão do Velho Oeste, ela é uma guerra, propriamente uma guerra, que passa por meio da Guerra de Secessão. Se nós formos pegar que a Marcha para o Oeste começou em 1800 e termina em 1860, 1880, onde vai acalmando a coisa, nós vamos pegar então que no meio disso teve a Guerra de Secessão, aquela guerra onde o norte do país lutou contra o sul inclusive com apoio inglês e francês por causa da plantação de algodão. Mas o interessante dos filmes do Sergio Leone é que ele retrata, inclusive num último filme sobre o gênero dele, o último filme dele, chamado Era Uma Vez no Oeste, exatamente o final dessa marcha para o Oeste e dessa bandidagem toda. E como os Estados Unidos acabaram com essa bandidagem toda que tinha nos territórios conquistados, que depois, por acordos ou por compra, passaram para os Estados Unidos. Porque, é claro, eles fizeram acordos e compras desses territórios, mas essa gente ruim tinha ficado e estava ali impregnando as novas cidades.
Os Estados Unidos então criam um projeto de cortar o território conquistado e os 3 estados, cortar de ferrovias. E assim que o progresso ia chegando onde tinha essa bandidagem toda, esses bandidos iam indo cada vez mais profundo até sumirem de vez. Então nós vamos ter que o Sérgio Leone, em Era Uma Vez no Oeste, ele retrata exatamente isso, a chegada da ferrovia e o reflexo dessa chegada nas pessoas ruins, nas pessoas que tinham marchado para o Oeste e estavam fazendo as cidades. Quer dizer, o reflexo nas pessoas ruins e nas pessoas de bem que estavam ali naquele local. Sempre teve pessoas de bem e pessoas ruins. Mas e ele retrata então no Era Uma Vez no Oeste, ele retrata esse ambiente magistralmente, com músicas inesquecíveis de Ennio Morricone. Tanto que depois do Sérgio Leone e do Western Spaghetti, o próprio norte-americano, quando passou a fazer filme de western, ele teve que pular para o estilo de Sérgio Leone. Ele tirou o padrão. Quando vocês assistem filmes com o John Wayne, naquele estilo antigo de western, ele entra no meio da poeira a cavalo, o cavalo sai sem nenhum arranhão, ele sai limpo, ele dá vários tiros e não recarrega um revólver. O Sérgio Leone, por exemplo, o mocinho do filme dele, se arranha, se machuca, a arma fica sem munição. Então o Sérgio Leone fez um filme mais próximo da realidade, ficção ainda, é claro, mas que empolgou o público e obrigou o cinema americano a mudar o estilo. Os filmes do Sérgio Leone realmente são imperdíveis, tanto por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, 3 Homens em Conflito. Todos eles têm essa característica de mostrar o Velho Oeste com a violência que tinha, com a sujeira que tinha e com a situação social precária que tinha. E no último filme, como eu acabei de falar, ele mostra a ferrovia chegando e expulsando essa gente toda. Então, sobre filme de western, eu acho que é o bastante o que eu falei. E vale a pena assistir os filmes de western e spaghetti, principalmente os de Sérgio Leone. E um dos grandes filmes do Sérgio Leone é, sem sombra de dúvida, esse que retrata o fim do Velho Oeste, que é o Era Uma Vez no Oeste. Bom, eu acho que eu fico por aqui e até a próxima oportunidade.